Boa noite, pessoal do primeiro semestre da EJATEC, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréia e eu estou aqui então para fazer a devolutiva com vocês da nossa avaliação de matemática do módulo 2, certo? Vi que muitos alunos aí ficaram com dúvidas em relação a essa prova, então eu vim fazer uma devolutiva com vocês, ok? Então essa prova, basicamente o conteúdo dela foi sobre funções. Então, onde que esse conteúdo estava, né? Ele estava lá no material de apoio de vocês do módulo 2, né? Eu vou mostrar aqui para vocês onde eu peguei. Então, quando você acessa o curso, essa aqui é a página inicial do curso de Matemática e Suas Tecnologias, né? E aí você vem aqui embaixo e seleciona módulo 2. Aqui vai aparecer para vocês os materiais de apoio, né? Aqui embaixo tem também o fórum de discussão, as atividades de fixação e as atividades avaliativas. Para que você abra esse material aqui, você clica em ampliar e ele vai abrir para vocês em forma de PDF. Se você for abrir no celular, ele vai baixar esse conteúdo no celular de vocês. E aí vocês podem dar uma olhada. Muitas questões que eu tirei lá de definição, de matemática de função do segundo grau ou quadrática, né? Eu tirei desse material aqui, certo? Então, à medida que a gente for precisando, eu volto aqui nesse material para a gente poder consultar, certo? Então, essa aqui é a avaliação de vocês, eu vou fazer ela com vocês aqui. Aqui do lado tá o meu painel, caso eu precise... Painel não, um quadro, né? Caso eu precise de fazer alguns cálculos, eu farei com vocês, certo? Vou escrever aqui meu nome é Andréia, né? E a gente vai começar então a responder, e eu vou responder essa prova com vocês. Ele fala o seguinte: uma função quadrática tem como característica principal, né? A primeira alternativa, relação entre variáveis. A segunda, variável dependente elevada ao quadrado, variável independente elevada ao quadrado ou nenhuma das variáveis elevada ao quadrado. O que é uma função? Uma função, ela vai estabelecer uma relação matemática entre duas variáveis. Então, um exemplo aí para vocês do cotidiano, né? Você vai ao supermercado e você quer comprar sabonete, né? Então, aos poucos você vai ao supermercado comprar sabonete, certo? E aí você quer saber o valor total da sua compra, vamos supor que você vai chamá-lo de Y, né? Por quê? Porque você não sabe quanto vai dar a compra. Então, tudo aquilo que você não sabe ou que pode variar, né? Então, se você pegar uma promoção de sabonete, você vai pagar menos. Se você for num dia que o sabonete estiver muito caro, você vai pagar mais, certo? E aí você tem lá assim que a sua compra vai depender da quantidade de sabonetes que você quer comprar vezes o preço do sabonete. Aí você foi ao mercado e descobriu que o sabonete está R$1,20, certo? O que vai ser o Y? O Y é o valor total. E o que vai ser o seu X? O seu X vai ser a quantidade, vou colocar abreviado aqui, a quantidade de sabonetes, certo? Se você comprar apenas um sabonete, você vai pagar R$1,20. Se você comprar 2 sabonetes, 2 vezes R$1,20, então você vai pagar R$2,40, 3, 4. Então, o valor total que você vai comprar vai depender da quantidade de sabonetes que você for comprar. Então, a gente chama essa variável aqui de variável dependente. Opa! Por quê? Porque ela depende da quantidade. E a quantidade, como ela não depende do valor, né, ela não depende de nada, a gente chama ela de variável o quê? Independente. Ok? Então, a variável dependente é aquela que depende do valor de outra variável. Então, o valor total da minha compra vai depender da quantidade de sabonetes. E esse tipo de função eu posso usar para várias coisas. O preço total da conta de telefone, o preço total da conta de luz. Por quê? Porque vai depender das horas que você passa usando energia, vai depender da quantidade de aparelhos que você tem na sua casa, vai depender do seu telefone, a conta do telefone, vai depender da quantidade de minutos
que você fala ao telefone, certo? Então, são sempre duas variáveis e a relação entre elas é expressa através de um cálculo matemático, certo? Então, isso é uma função. Existem vários tipos de funções. Existem funções que alguns fenômenos da natureza são baseados, existem funções da estatística, a gente acabou de ver aqui, né, da financeira, matemática financeira, certo? E cada uma delas cumpre um propósito. O que é a função quadrática? Uma função quadrática é a função do tipo, deixa eu escrever aqui, ó, f de x, né? Então, função começa com a f, né, de função. Função de quem? Da variável x vai ser igual a ax quadrado mais bx mais c. Isso daqui é uma função, começa com f do segundo grau ou função quadrática. Outra forma da gente escrever aqui seria trocar f de x por y. Então, y seria igual a ax quadrado mais bx mais c. Essa daqui é a minha variável dependente e o x seria a minha variável independente. O a, o b e o c são coeficientes numéricos que assumem valores de números constantes, tá? À medida que a gente vai fazendo exercícios, ok? Qual que é a característica principal dessa função? É que a variável independente é elevada ao quadrado. Então, variável independente elevado ao quadrado. Por isso que o nome dessa função é o quê? Função quadrática. Porque a variável independente está elevada ao quadrado, certo? Próxima questão. Então, o que são equações exponenciais? Equação, né? A palavra equação significa igual. Então, toda vez que aparece o igualzinho aqui, significa que é uma equação. Normalmente, na equação, a gente tem apenas uma variável. Quando a gente tem duas variáveis, normalmente a gente chama isso daqui de função, ok? Então, na equação exponencial ou na função exponencial, como que seria? A variável independente estaria no expoente. Então, esse seria um tipo de função que exponencial. Por quê? Porque o expoente, ou porque a variável independente está no expoente, tá? Então, equações exponenciais. Primeira alternativa. Equações exponenciais são equações com incógnita na base e número no expoente? Não, o contrário, né? Com número na base e incógnita no expoente, certo? Equações exponenciais são equações com incógnita no expoente. Equações exponenciais são equações com incógnita no índice. O que é índice? Quando está aqui embaixo, né? A índice x. Então, índice é quando está aqui embaixo. E a última aqui, equações exponenciais são equações com incógnita no radical. Também não, radical é o quê? Raiz, né? Quando ele está aqui na raiz. Ele está no expoente, certo? Vamos para a próxima. 3. Qual o nome da curva em um gráfico em uma função quadrática? Né? Ele quer saber o nome da curva. Então, numa função quadrática, né, no gráfico, como que é o gráfico? O gráfico, normalmente, ele é escrito no plano cartesiano. Ele tem um nome assim, né, de plano cartesiano, em homenagem ao filósofo e matemático René Descartes. Que eu não sei se eu arrisco fazer uma reta, talvez, quem sabe. Vamos fazer assim, isso. Tá esquisito, né? Mas só pra gente testar aqui. No plano cartesiano, a reta aqui que está na vertical refere-se sempre à variável independente. Perdão, a variável dependente. E aqui no eixo vertical está sempre a variável independente, certo? Quando nós temos uma função do primeiro grau, aqui nós teremos a formação, quando a gente liga todos os pontos, nós teremos uma reta. Quando eu estou na função exponencial, eu tenho assim, ó, uma função que nunca toca no zero, né? E quando eu tenho uma quadrática, eu tenho o desenho de uma parábola. Como que é uma parábola?
é esse formato aqui, ó, formato de U, né? Quando essa concavidade aqui está voltada para cima, é porque o A aqui é maior do que zero. Que A é esse? É o A da função aqui, ó. Esse A, esse coeficiente aqui, certo? Se a concavidade está voltada para baixo, é porque aquele Azinho ali é o quê? Menor do que zero, é negativo. O nome dessa curva, então, é o quê? Parábola. É só a gente lembrar do que? Antigamente tinha-se muito, né? As antenas parabólicas, que tinha aquele formato, né, de concavidade, né? Como se fosse uma cumbuca, uma bacia, né? É isso aí, né? Uma cumbuca. É uma parábola. Então, a resposta certa seria parábola, ok? Vértice, né? Agora ele vai falar de vértice. Opa! O vértice de uma parábola é o ponto desta em que a função assume seu valor máximo ou mínimo, ou seja, é esse pontinho aqui de cima. Então, seria o vértice. Dependendo da direção de sua concavidade. A reta paralela ao eixo X, a reta paralela ao eixo Y e que passa pelo vértice da parábola é chamada de eixo de simetria da parábola, que é essa daqui que ele está mostrando para nós, né? Ponto A, ponto B. Pois os pontos da parábola são simétricos. Em relação a essa reta, ou seja, a distância de um ponto da parábola até o eixo de simetria é a mesma do seu ponto simétrico em relação a essa reta até o eixo de simetria. E aqui ele deu o desenho, então, desse gráfico aqui. Dado o gráfico acima, o paraordenado que corresponde ao seu vértice, então ele quer saber qual que é o paraordenado do vértice, né? Desse pontinho aqui, tá aqui no meio. Onde que estaria? Então, o paraordenado do nosso vértice aqui é qual? Então, olha só, esse ponto aqui, né, refere-se ao eixo Y e aqui ao eixo X. Como que é um paraordenado? Um paraordenado, deixa eu até descer aqui um pouquinho do meu quadro, vai ser a formação de X e Y, ou seja, são as coordenadas de um ponto dentro do plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é esse eixo aqui, né? O eixo Y e o eixo X, e as coordenadas seriam o valor que eu tenho para X e o valor que eu tenho para Y, como se fosse ali, né, os pontos cardeais ou ponto que eu poderia encontrar dentro de um mapa, certo? Então, olha só, nesse gráfico aqui, de novo tentando arrastar, o Y está aqui e o X está aqui deitado, certo? O X está na horizontal e o Y está na vertical. Olha só, qual que é o número em X aqui, ó, onde a reta passou bem no centro? O número que corresponde a X aqui é quem? 3. Então, aqui é o 3. E o número que corresponde a Y, qual que é? É o menos 4. Então, qual que é o paraordenado? O paraordenado é 3 e menos 4. Apenas isso, é só para a gente localizar esse ponto dentro do plano cartesiano. Que ponto é esse? 3 positivo e 4 negativo, certo? Que por coincidência eu tinha marcado aqui, mas eu nem tinha visto que se a resposta estava certa, certo? Número 5. Raízes ou zeros da função quadrática são valores de x para os quais tem-se f de x igual a 0. Determinamos os zeros ou raízes da função resolvendo-se a equação do segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a 0. Determine as raízes da função, né? Então, ele me deu aqui a função f de x igual a menos 3x mais 2. Então, f de x é igual a x² menos 3x mais 2. Ok? Como que eu vou determinar o zero? Eu vou pegar essa função quadrática aqui, x² menos 3x mais 2, e igualar a 0. Como ela é uma função quadrática, nós vamos achar dois valores para x, certo? Vamos lá, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é achar o delta. O que é o delta? Delta é igual a b² menos 4
vezes A vezes C, certo? Quem que é esse AB, esse A, esse C? Lembra que a gente tinha escrito lá em cima a função quadrática? Qual que é a função quadrática? AX² mais BX mais C. Então, essa aqui era a função geral. Quem que é o A? O A é o número que está antes do x ao quadrado. Qual que é o número que está aqui antes do x ao quadrado? Quando não aparece nada é porque é 1. Então, meu A aqui vale 1. Quanto que vale o meu B? O B aqui vale quanto? É o número que acompanha o x. Então, vale menos 3. E o C é o número que não acompanha a variável. Então, meu C aqui vale 2. Vou substituir esses valores aqui dentro da equação de Bhaskara, que é a equação que a gente utiliza para resolver função do segundo grau. Eu fiz até um exercício com vocês, vou deixar nos cards aparecendo aqui do lado, para vocês verificarem depois, se quiserem assistir esse vídeo. É um pouco antigo assim, né, do ano passado, mas acredito que dê para entender um pouco sobre essa questão de resolver raízes da função, certo? Quem que é o B? O B é menos 3, então vou escrever menos 3, sempre que for negativo entre parênteses, tá? Menos 4 que multiplica o A, que vale 1, vezes o C, que vale 2. Quanto que vai dar o meu delta? Menos 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Menos todo número negativo, elevado a um expoente par fica positivo. 3 vezes 3 é 9, ok? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2 é 8. Multipliquei os 3 aqui, deu 8. Agora eu faço a subtração. 9 menos 8 é 1, certo? Achei o delta. Achei o delta para quê? Para poder calcular o x. O x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, isso tudo dividido por 2, que multiplica A. Essa daqui é a conhecida equação de Bhaskara, ok? Vou substituir aqui, ó. Quem que é o B? A gente achou aqui, ó, o A, o B e o C. O B é menos 3, então eu tenho o menos da fórmula ali, sempre que for número negativo, entre parênteses, ok? Mais ou menos, raiz de quem? De delta. Quanto que vale o delta? 1. Então, coloco 1 dentro da raiz. Isso tudo dividido por 2, que multiplica o A. A vale 1. Certo? Vou achar o x. Menos, multiplicar. Menos vezes menos é mais. Quando for positivo, não precisa aparecer. Então, apenas tiro 3 dos parênteses. Mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 1? É o próprio 1. 1 vezes 1 é 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. 1 é o número neutro da multiplicação. Aqui a gente vai multiplicar aqui embaixo. Ó, 2 vezes 1 é 2. Quanto que dá? Ó, 3 mais ou menos 1 dividido por 2. Como aqui eu tenho mais e eu tenho menos, eu tenho que fazer o quê? Uma conta para cada um dos dois aqui, né? Não dá pra gente calcular os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer o quê? Vou calcular o meu x' e vou calcular o meu x duas linhas, certo? Só para eu diferenciar os dois, ok? O x' vai ser o positivo, também tanto faz a ordem, tá? Se você quiser fazer o negativo primeiro também, não tem problema. Como diria, né, a ordem dos tratores. Vou puxar um pouquinho para cá. Isso. A ordem dos tratores não altera o viaduto, a ordem dos fatores não altera o produto. 3 mais 1 é 4. 4 dividido por 2. Quanto é 4 dividido por 2? É o próprio 2. Pronto, eu achei uma das soluções. Lembra? Na função quadrática eu tenho até duas soluções para o meu x, ok? São duas soluções reais, certo? Agora eu vou fazer a parte negativa, que vai ser 3 menos 1 sobre 2. Olha só, uma eu faço mais, a outra eu faço o menos. 3 menos 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, eu achei os dois valores
Então, quando eu termino aqui, eu escrevo meu conjunto de solução. Conjunto de solução sempre em ordem crescente, tá? Não precisa colocar na ordem aqui que aparece, sempre na ordem crescente. 1 e 2. Pronto. Então, aqui eu achei, ó, x' e x duas linhas vai ser quanto? Olha, o meu x' foi 2 e o meu x duas linhas foi 1. Então, a resposta certa é a... O gráfico de uma função quadrática é uma curva denominada parábola. O sinal do coeficiente a determina a concavidade dessa parábola. Assim, lembra que eu falei para vocês? Na função geral, ax² mais bx mais c, o valor aqui, ou o sinal, né? Na verdade, não é nem o valor. O sinal do a vai determinar para nós a concavidade da parábola. Se o a for positivo, a concavidade vai estar voltada para cima. Se o a for negativo, ou seja, menor do que zero, a concavidade vai estar voltada para baixo, né? Então é isso que nós vamos procurar a resposta certa. Se a for positivo, a concavidade voltada para cima, tem um uzinho aqui, né? Se a for negativa, a concavidade é voltada para baixo. Certo? Então, aqui a gente achou com a resposta correta. Se a for menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Certo, né? Menor do que zero é voltada para baixo. Se a for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Então, aqui teria duas respostas certas. Talvez. Então, aqui depois eu vou dar uma olhada lá. E aí eu até vou consertar a nota se alguém tiver marcado as duas respostas, tá? Se a for maior do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Se a for menor do que zero, a concavidade é voltada para cima. Essa tá errada porque o a, para ser voltada para cima, o a tem que ser menor do que zero e não maior do que zero. E a última, né, se a for maior do que zero, a concavidade voltada para cima, certo? E se a for maior do que zero, a concavidade voltada para baixo. Não, né, ele tá falando duas coisas ao mesmo tempo. Certo? Questão número 7. Dada a função quadrática f de x, então, f de x igual a x ao quadrado mais x mais 1. E ele quer saber o f de menos 1, ou seja, no lugar do x, eu vou substituir por menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado, mais, sempre que for negativo, entre parênteses, mais 1. Certo? Aqui a gente vai resolver. F de menos 1 vai ficar o quê? Menos 1 ao quadrado, todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo. 1 vezes 1 é 1. Mais com menos é menos 1 mais 1 aqui do lado, certo? 1 menos 1 cancela, fica 0. 0 mais 1 é 1. Então, a resposta certa aqui é 1. Ok? Número 8. Analisando a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, podemos afirmar que as suas raízes têm o quê? 3 soluções reais, uma solução única real, 2 soluções reais ou nenhuma solução real. Então, aqui a gente vai ter que fazer de novo Bhaskara, tá? Então, vamos lá. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, certo? Para achar a função, vou ter que igualar isso daqui a 0. Então, isso tudo igual a 0. Quem que eu tenho que achar primeiro? Os coeficientes, né? Quem são os coeficientes? A, B e C. Quem que é o A? O A é quem acompanha o x ao quadrado. Quando não tem número é porque é 1. Quem que é o B? Quem acompanha o x. Aqui no caso é menos 2. Quem é o C? O número que não acompanha variáveis. Primeira coisa que eu tenho que achar é o... Eu tenho que achar o delta. Então, quem que é o delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual... Quem que é o B ao quadrado? B ao quadrado é menos 2. Menos 4 vezes 1 vezes 1. Menos 2 ao quadrado. Todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo. 2 vezes 2 é 4. Elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo.
Então, se for 3 ao quadrado, é 3 vezes 3. Se for 6 ao quadrado, é 6 vezes 6 e assim por diante. Então, 2 vezes 2 é 4. Menos, né? 4 vezes 1 é 4, vezes 1 é 4. Aqui deu quanto? Deu 0. Toda vez que o delta for igual a 0, aqui a gente vai ter o quê? Apenas uma solução. Por quê? Porque lá na fórmula, olha só, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que a gente não precisa nem saber o valor, tá? Só apenas saber o valor do delta. O delta é 0 e raiz de 0 é 0. Então, essa segunda parte aqui vai ser o quê? Excluída, não vai ter mais ou menos, então não vão ter duas soluções, certo? Então, se o delta for igual a 0, eu tenho apenas uma solução real, ok? Se o delta for maior do que 0, nós temos duas soluções reais. E se o delta for menor do que 0, não existe solução nos reais. Então, eu tenho uma única solução real, tá bom? Questão número 9, já estamos acabando. Vamos lá. Força aí. A função do segundo grau é utilizada em várias situações da natureza na física. A função do segundo grau é utilizada em várias situações da natureza. Na física, ela possui um papel importante na análise dos movimentos uniformemente variados, que a gente apelida de move, pois, em razão da aceleração, os corpos variam a velocidade e o espaço em função do tempo. Então, a aceleração, na física, quem está estudando física aí deve ter visto que por conta da aceleração, o espaço ele é proporcional ali ao quadrado do tempo. Então, aqui eu tenho uma função quadrática. Quem descobriu isso foi um físico chamado Galileu Galilei, quadrática, quando ele estudava a queda dos corpos em plano inclinado, tá? Quadrática, tá certo. E aí a gente tem, quando o objeto é lançado para cima com um ângulo menor de 90 graus com a horizontal, ele descreverá uma trajetória. Como é uma função quadrática e a gente está lançando ele de baixo para cima, você já viu esse movimento aqui, Eu até coloquei para vocês aí como uma curiosidade, porque como o pessoal não sabia como que acontecia a queda dos corpos, não sabia ainda que existia esse tipo de relação matemática, o pessoal achava que só existia um tipo de função, que seria a função afim ou função linear. Então, nesse caso, eles não sabiam da existência da função do segundo grau. E aí, quando eles descobriram quem descobriu, na verdade, foi Galileu, ele conseguiu, então, projetar matematicamente onde, por exemplo, uma bala de canhão, que era o que era usado pelos exércitos da época, conseguiam prever, então, aonde que essa bala ia cair, qual seria o alcance máximo daquela bala, qual seria o ponto máximo que ela atingiria e onde ela cairia. Isso tudo porque ele descobriu que, na verdade, a relação entre o espaço e o tempo era uma função quadrática. E quem descobriu isso foi um físico chamado Galileu Galilei, certo? E aí, então, como ele vai fazer esse movimento, a gente já aprendeu lá em cima que o nome dessa curva é o quê? Parábola. Então, a trajetória desse objeto lançado de baixo para cima com um ângulo menor que 90 graus com horizontal seria uma trajetória parabólica, certo? Então, nós chegamos aí à nossa última questão da prova, certo? Uma bola de basquete é arremessada por um jogador para o alto, percorrendo uma trajetória descrita por h de x. H seria a altura em inglês, height. H de x igual a menos 2x ao quadrado mais 12x, certo? E aí h é a altura em metros, x o tempo em segundos, e ele quer saber qual foi a altura máxima atingida por essa bola. E aí lembre-se que o ponto máximo é o mesmo que o vértice. Para a gente poder descobrir aqui qual foi a altura máxima atingida pela bola, a gente tem que saber qual que é o x do vértice. Então, para descobrir o x do vértice, a gente vai utilizar lá, a gente sabe que as coordenadas do vértice é o quê? O x, o paraordenado x e o paraordenado
y, certo? Deixa eu apagar isso daqui. E o valor correspondente para y. Como aqui eu só quero saber o x, para descobrir o x aqui, quer dizer, quantos segundos que ele vai demorar para atingir o ponto de máximo, o que eu vou ter que descobrir aqui, então? O x vértice, né? Quem que é o x vértice? O meu x vértice vai ser o quê? Menos b sobre 2a. Vou precisar descobrir o y? Não, apenas a componente x, ok? Quem que é o b aqui dessa minha equação do segundo grau? O meu b vai ser igual a vai ser 12. Deixa eu achar aqui primeiro, né? Vamos escrever, então, as componentes. Então, o meu a vale menos 2, o meu b vale 12 e o meu c vale 0, porque ele não aparece aqui. Então, é porque é 0. O 0 é o número neutro da soma e da subtração. Vamos lá, então. Quem que é o b? O b é o 12, vai ser menos da fórmula e o 12. Por isso que o 12 não está entre parênteses, né? Porque ele é positivo, ok? Sobre 2 que multiplica a. Agora sim, ó. Menos 2, ok? Vamos lá. Menos 12, né? Então, aqui é o negativo. Dividido. Menos com mais aqui que tá de fora, quando é positivo não aparece. Mais com menos é menos. Então, aqui a gente coloca o menos embaixo e multiplica. 4. Menos dividido por menos vai ficar mais. Então, ó, x vértice, né? Menos dividido por menos vai ficar mais. Quando é mais, não precisa aparecer. 12 dividido por 4 é 3. Então, eu achei o meu x vértice. E agora eu vou substituir naquela equação ali de cima. E aí, como que eu vou fazer? A altura, para eu saber, vai ser h de 3, né? Que é o meu x vértice, né? Lembrando que o ponto de máximo é sempre no vértice. E menos 2 que multiplica. Quem que vai ser o próximo? X aqui, né? Então, vai ser 3 ao quadrado. Se eu colocar entre parênteses, não precisa, né? Mas como ele tá ao quadrado, eu vou colocar porque a gente precisa fazer isso daqui primeiro. Então, eu coloco só pra gente poder separar, tá? Mais 12 que multiplica 3. Quem que a gente resolve primeiro na expressão numérica? Então, por ordem de prioridade, são sempre as multiplicações e as potências, ok? Então, vou repetir o menos 2 aqui. Vou resolver. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Mais 12 vezes 3 é 36. 12 mais 12 é 24, mais 12, 36. Ok. H de 3 aqui vai ser o quê? Menos agora, ó. Esse negativo aqui vai multiplicar com o positivo do 9. Menos com mais é menos. 2 vezes 9 é 18. Menos 18 mais 36. Faz uma subtração e conserva o sinal do maior número. 36 menos 18 é 18. Como a altura aqui em metros é 18 metros. A resposta certa aqui é 18. Terminou a prova, a gente envia. E aí é só clicar em pontuação para a gente ver a nossa nota. E todas as respostas estavam certas, né? Ainda bem. Então, vou só corrigir aquela resposta lá da questão aqui da concavidade, né? Porque a gente tem duas respostas iguais. Então, eu vou consertar aqui, né? Para quem tiver marcado essa, também constar como verdadeira. Pessoal, agradeço a participação de vocês. Lembrando, né, que se vocês quiserem dar uma passeada aí, ó, pelo módulo, vocês podem ver aqui, ó, ele contando o que é vértice, mostrando aqui para vocês as fórmulas, tá bom? Então, deem uma olhada sempre no material. Espero que esse semestre tenha sido produtivo para vocês, né? Que vocês tenham relembrado um pouco da matemática. Caso, pessoal, vocês ainda estejam com alguma dúvida em relação a alguma questão dessa avaliação, estou à disposição para ajudar nos nossos plantões de dúvida, certo? Foi um prazer estar com vocês nesse semestre e eu espero vê-los no segundo semestre também. Muito obrigada pela participação de vocês no vídeo de hoje e até uma próxima. Boa noite!